Pessoal, e agora nós voltamos aqui com o momento mais esperado do programa, o nosso podcast, que vai ser o primeiro podcast da TV de Santa Catarina. E estamos aqui com o nosso convidado e amigo especial, Benhur Della Valle. Ele é arquiteto, vai falar sobre as tecnologias hoje usadas dentro da arquitetura, que é um assunto que particularmente a gente gosta muito, né, Felipe? Exato. Que vamos abordar também em todo o programa. Então, nada melhor, né, do que o nosso amigo Benhur Della Valle para estar passando essas informações para nós. Perfeito, Cris. Olá, Cris. Olá, Felipe. Olá, o pessoal que está acompanhando a gente de casa. É um prazer estar aqui nesse primeiro podcast do Ideias com Alto Valor. Então, eu sou o Benhur Della Valle, arquiteto. Estou no mercado aí há quase 7 anos, né, no mercado de alto padrão aqui na região de Santa Catarina. E falar sobre arquitetura é um prazer. Então, está sendo muito gostoso estar aqui, conversar com vocês, trocar uma ideia. Eu acho bem importante trazer essa informação para o público para auxiliar e agregar, né, nas suas escolhas, quando vão contratar algum profissional. Eu gosto sempre de trazer essas informações porque o cliente ele precisa saber o que ele está comprando, né? Então, eu acho isso bem importante. Então, é um prazer estar aqui junto com vocês. Perfeito, Benhur, perfeito. Bom, então como tecnologia é uma de nossas pautas, nada melhor que você, né? Um arquiteto que se especializou em automação. Né? Tem tudo a ver com a nossa pauta. Nós sabemos, né, que você hoje no mercado aqui da região é um dos mais bem requisitados. E eu queria que você falasse um pouco mais aí sobre como a tecnologia está ajudando os arquitetos hoje, né, nesse mercado, qual que é os benefícios que ele está trazendo, o que é a automação para o pessoal de casa entender. Nós, como trabalhamos com alto padrão, a gente já tem uma noção do que é automação, né, tecnologia. Mas para o pessoal de casa entender um pouquinho mais, o que você pode dizer para nós aí, Benhur? A tecnologia dentro da arquitetura, ela pode ser visível ou invisível, né? A gente tem esses dois setores dentro da arquitetura. Falando um pouquinho sobre o invisível, é aquela tecnologia que o cliente não vê, mas que ela está embarcada na produção do que vai ser colocado dentro do projeto. Então a gente tem revestimentos, a gente tem elementos os próprios metais, as louças, os acabamentos, a gente tem uma infinidade de produtos, né? E a tecnologia embarcada na produção, ela já é muito importante, porque eu gosto sempre de priorizar os produtos que trazem a sustentabilidade. A questão da sustentabilidade hoje, no momento que a gente está vivendo, é muito importante. Então a gente tem marcas que trazem muito isso, desde a extração do produto, se ele for um produto natural, ou até a produção do produto, se ele for uma superfície fabricada, por exemplo. Mas o que eu acho muito importante trazer nessa questão da tecnologia invisível é que o cliente ele não enxerga, mas ela está ali. Então a gente tem revestimentos, por exemplo, hoje, a gente usa muito MDF na arquitetura. Então a gente tem MDFs hoje que foi uma demanda que nasceu durante a pandemia, por exemplo, que é a questão de superfícies antibactericidas. Então a gente tem essas opções hoje em dia no mercado, a gente tem revestimentos que são produzidos de maneira... a produção, o investimento tecnológico para que isso acontecesse é muito importante. Então eu valorizo muito isso, e essa tecnologia é aquela que o cliente não enxerga quando está dentro da casa, mas ela existe. E tem a tecnologia que o cliente enxerga, que é a visível. E um grande exemplo dessa tecnologia, com certeza, é a automação residencial, que está há anos já no nosso mercado, tanto nacional quanto internacional, mas que a cada ano que passa, ela se torna mais completa. Então, há 10 anos atrás, um exemplo são os nossos smartphones, né? Há 10 anos atrás, a gente não tinha o que tem hoje, com a automação é a mesma coisa. Então, a cada ano que passa, a gente tem novas tecnologias que vão surgindo, novas possibilidades dentro da automação, mas basicamente dentro de um projeto, de uma casa, de um apartamento, pode ser um projeto comercial também. É muito visível essa tecnologia porque ela facilita muito a vida de quem está usando. Perfeito. Sim. Benhur, deixa eu fazer uma pergunta minha. Dentro da tecnologia dessa área aí, que é a automação, os projetos hoje em dia estão indo muito dentro para uma área assim, de sustentabilidade. Eu sei que a automação ela é muito importante para isso.
O que hoje, nos grandes projetos que eu sei que você trabalha, tem alguma coisa que você está trabalhando, assim, dentro dessa área, alguma coisa que você já fez, para o pessoal entender um pouquinho? Na questão da sustentabilidade, a gente pode pegar, por exemplo, eu valorizo muito as empresas, as grandes e as pequenas também, eu não gosto de trabalhar só com as empresas, eu gosto de valorizar o pequeno empreendedor também, mas eu gosto de visitar a fábrica, a loja e conhecer, entender melhor como aquilo é produzido. Eu acho que isso é muito importante, fazer visitas às fábricas, ver essa produção. A gente tem empresas de porcelanato, por exemplo, que elas reutilizam toda a água que é usada na empresa. Então você não tem esse desperdício de água. E a gente precisa entender que hoje isso é importante. A gente não tem como viver hoje em dia, se a gente ignorar a sustentabilidade, a gente acaba, né? Então eu valorizo muito isso e eu gosto muito de trazer também essa questão do reaproveitamento de materiais. Às vezes o cliente tem uma peça que ele acha que não tem mais valor e reutilizar aquilo, reformar, eu acho bem importante também trazer. O cliente gosta, às vezes ele tem um apego emocional, né? E isso é muito importante na arquitetura porque trazer essa questão da arquitetura cíclica, sabe, de você comprar um produto de alto valor que vai ficar para o seu filho, entende? Eu acho isso bem legal e eu valorizo muito isso. Então, nessa questão da sustentabilidade, eu sempre vou priorizar as empresas que investem em tecnologia e investem em produção sustentável. Não tem como ser 100% sustentável, a gente não chegou nesse grau de avanço tecnológico ainda, mas cada passo é importante, né? Então eu valorizo muito isso e sempre vou priorizar as empresas que valorizam isso também. Perfeito. Sim, e falando um pouquinho sobre a automação basicamente, trazendo essa questão da tecnologia visível, ela é uma soma de tecnologias que foram criadas para facilitar a vida de uma pessoa dentro de casa, né? Então a gente tem o dia a dia, ele é muito corrido, a gente sabe, né? Ainda mais aqui na nossa região, a gente está sempre atento e ligado, trabalhando, correndo atrás para atender o nosso cliente. E a vida do cliente também é assim, né? A gente não tem como ignorar esse fato. Então a automação, ela está aí para ajudar, né? Para trazer, usar a tecnologia ao nosso favor, sabe? Então a gente está num momento, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, talvez eu não investisse tanto em automação nos projetos. Agora, isso anda muito rápido, né? Tipo assim, não demora anos para ser desenvolvido. Às vezes, de um ano para o outro, você já tem uma tecnologia totalmente nova. Então, trazer isso, observar isso e entender que hoje funciona, sabe? E só tende a melhorar. Então, por isso que eu sempre, os clientes, nem todos aceitam, não entendem a automação. Por isso que eu acho bem importante conversar sobre isso. Às vezes eles batem muito na parte do preço e do custo, mas eles não entendem que no final, ao longo prazo, isso vai tornar barato. Sim. Isso a valorização do investimento, do próprio investimento. Eu acredito que você mostre para o seu cliente esse cálculo, Sim. né? Eu sempre, quando vou conversar sobre automação com os clientes, eu sempre pergunto o que é mais valioso para ele. E ele fala, minha família, minha casa, e eu questiono, e o tempo? Para você é valioso? Perfeito. O tempo é valioso. Perfeito. O tempo está passando e o nosso trabalho ele é baseado no tempo. A gente vende o nosso tempo para o cliente para resolver a vida dele, né? Então eu sempre bato nessa tecla porque a automação, basicamente, resumindo assim para o pessoal que não entende muito e está descobrindo ainda esse mundo, é economia de tempo e conforto, que é o que o ser humano hoje está é o que faz a automação, o que faz a gente vender a automação. Benhor, e eu gostaria de te perguntar quais são as dicas que você tem para dar para o público de casa, para quem quer estar automatizando a sua residência, quer trazendo essa tecnologia maravilhosa aí que a gente tem hoje em dia para dentro da sua casa. Bom, eu acho que a principal dica é contratar um profissional de arquitetura que vai auxiliar, vai direcionar o cliente para os profissionais corretos, né, para executar esse serviço, porque uma automação mal feita, ela não vai funcionar. Então a gente tem que trabalhar com profissionais sérios que saibam o que estão fazendo
E entender que dentro de uma obra que vai ter automação, a gente não tem só a empresa de automação. A gente precisa ter a empresa de automação, um eletricista, a gente precisa ter um gesseiro que vai ter que fazer os reparos no gesso, um pedreiro para possíveis cortes que vão ser feitos nas paredes, um pintor para fazer os acabamentos. Então, assim, são vários profissionais para desenvolver essa parte de automação, principalmente aqui na nossa região, e também entender que as construtoras não entregam essa infraestrutura de automação. Então, se o cliente vai comprar um apartamento na planta, já procure um profissional que quanto antes isso for definido, porque a automação ela inicia antes de tudo na obra, a gente precisa estar com o gesso livre, a gente precisa, se possível, estar com as paredes sem serem rebocadas, a gente gera uma economia de valor, porque a gente já faz tudo isso antes, não precisa quebrar e refazer, né? Mas caso o cliente venha depois, ele precisa estar ciente que isso vai ter que acontecer. Mas sempre com um profissional de arquitetura para auxiliar. Aqui, no meu caso, eu já tenho toda essa equipe pronta, já executaram outros projetos, então isso é muito importante, porque fazer por conta é furada. Em resumo, uma automação bem feita com um profissional adequado traz economia, gera economia. Sim. Uma automação mal feita resume em prejuízo no final. E dor correto? de cabeça. E dor de cabeça. Dor de cabeça porque Perfeito. não vai funcionar, aquela automação que Perfeito. vai travar, precisa ser bem feito, porque senão não sai. Ao invés de facilitar a vida das pessoas, pode trazer eu sempre um falo, prejuízo. o profissional de arquitetura é um facilitador. Então a gente está aqui para resolver os problemas, a gente convive com isso diariamente, então a gente sabe antes de acontecer, a gente já previne aquilo. Então, às vezes as pessoas pensam, não vou contratar um profissional de arquitetura porque vai custar caro. Não, não vai custar caro. Você vai investir ali no valor do projeto, mas no final você não vai comprar nada em excesso. É tudo, a gente tem quantitativo de tudo, a gente orça tudo. Ah, deu muito caro o projeto, a gente faz uma adaptação para que ele custe mais barato. A gente está aqui para resolver isso. Bem, Yuri, interessante até você falar sobre essa pauta, porque muitas pessoas ainda têm aquele pré-conceito, né? Quando vão chamar um profissional especializado por conta do valor, pensa, nossa, mas vai ser uma coisa fora do meu orçamento, mas é importante deixar claro para as pessoas que tudo é combinado, tudo é colocado tudo é de orçado. Acordo, né? Nada, a gente não obriga o cliente a gastar além do que ele pode. Eu acho que o grande medo dos clientes, na verdade, é que eles vão se deparar com um apartamento, talvez que eles não imaginariam que eles pudessem ter, e que eles vão gostar muito daquilo, eles vão querer executar aquilo, e às vezes é essa a imagem que eu acho que tem dos profissionais de arquitetura. Mas a gente está aqui para entregar o melhor. Então, o custo-benefício, né? É o custo-benefício e a satisfação de não ter que executar uma obra, porque obra é dor de cabeça. E uma coisa, como eu já te conheço, né, Bia, fica mais fácil para falar para o público. Trabalho com transparência, né, mostrando para o cliente aonde está sendo investido o dinheiro dele, né, através de tecnologia, porque vocês têm todo um sistema bem organizado, mostrando qual valor foi destinado para tal coisa, e isso aí, essa transparência acaba gerando um bom resultado, né? A pessoa acaba se sentindo mais à vontade para poder, de fato, ver que o dinheiro dela foi bem investido num bom profissional. É que às vezes o que acontece? O cliente ele tem medo de investir nos bons fornecedores também. Porque eu sempre falo assim, desconfia do que é mais barato, sabe? Faça mais de um orçamento, veja qual que é o padrão do mercado, porque não adianta. Eu já testei vários fornecedores e hoje só estão comigo os melhores. Então, eu sempre falo para os clientes, podemos orçar em outros lugares? Claro, com certeza, mas eu aconselho sempre a fechar com quem eu já conheço, porque eu já testei, já tem a qualidade comprovada. É isso aí, meu amigo. Muito obrigada hoje por você vir participar do nosso primeiro programa. Convite, é um prazer estar aqui, ainda mais para falar sobre arquitetura. Com certeza queremos mais vezes você aqui, né, Lipe? Com certeza, meu. Foi bom assim pra gente ter esse papo, para poder passar para o pessoal o que é o trabalho, o que é a automação, né, e onde eles estão investindo o dinheiro deles. E então assim, o nosso tempo é curto hoje na televisão, mas voltando, eu falei lá no início, pessoal, nós vamos continuar com o bate-papo aí depois para as nossas redes sociais. Ideias com alto valor. Este é o nome e a motivação central do nosso programa. Vamos estar todos os sábados a partir das 11 horas, aqui na Band Santa Catarina. Vem com a gente, esperamos por você. Como prometido, voltamos aqui com o Benhor para fazer mais algumas perguntas, tirar dúvida do pessoal que está em casa, agora o nosso pessoal aí do YouTube. Benhor, voltando na parte de automação, que eu fiz umas anotações aqui. Para o pessoal entender, pessoal que já comprou apartamento, aqui nós vendemos muito apartamentos na planta, certo? Então tem todo o tempo de construção.
qual o melhor momento para a contratação do arquiteto para poder ver sobre automação? Agora, eu sempre falo assim, nunca é tarde, nunca é cedo demais para contratar um arquiteto. Porque, citando um exemplo, né, como a gente está falando de automação, acho bacana a gente seguir essa linha para explicar, porque senão é muito complexo, né? Mas aqui na região, não só aqui isso que a gente está numa região que o mercado imobiliário é super aquecido e está, acho que é um dos mais tecnológicos aí do nosso país, né? E aqui eu conheço 2 construtoras, acho que no máximo 3, que já entregam uma infraestrutura de automação pronta para fazer toda a parte de cabeamento. Por quê? A automação, ela não é simplesmente você colocar uma caixa de som, colocar um motor na cortina, não. Tudo isso precisa estar interligado. A gente faz essa ligação com cabos, né? A gente não faz por Wi-Fi, a gente consegue conectar os comandos pelo Wi-Fi, mas essa conexão do motor da cortina, do motor do projetor, tudo isso tem que ser conectado por cabos até uma central, que geralmente fica junto com a caixa elétrica ali do apartamento, na caixa de passagem. E quando o cliente posterga essa contratação, a gente precisa fazer toda essa infraestrutura. Então você imagina, a gente tem uma cortina, como mencionei antes no exemplo, uma cortina na sacada, que vai ser conectada com a automação. A gente precisa que ela esteja conectada com essa central. Então a gente precisa passar todo esse cabeamento. Agora imagina passar tudo isso com o gesso pronto, com as paredes pintadas, a gente precisa quebrar tudo, né, rasgar todo o gesso para conseguir passar essa fiação. Num apartamento de 4 suítes, a gente tem de 200 a 300 pontos elétricos dentro de um apartamento. Então, a gente precisa pensar e prever isso. Eu sempre estou em contato com as lojas de automação, com os fornecedores que prestam esse serviço para mim, e eles também dão essa dica. Contrate antes, quando o gesso não estiver pronto, quando as paredes não estiverem rebocadas, porque daí a gente faz toda essa preparação antes de tudo acontecer, né? E depois a gente vem para finalizar, fazer a programação da automação, instalar os eletrônicos e tudo mais, porque quando a gente deixa para depois, aí que entra a questão do preço, entende? Porque não é só o preço do produto que você está comprando, é todo o serviço que vem junto com ele. Então a gente tem o serviço do eletricista, do pedreiro, do gesseiro, do pessoal da automação. Aí às vezes está mexendo no gesso, cai uma placa de gesso no chão, estraga o porcelanato, sabe? Então assim, a gente tem que pensar tudo isso. Então eu sempre digo, quanto antes melhor. Quanto antes melhor, até porque tratando no mercado de tecnologia, tem muita variação de preço também, né? Sim, não, e aqui na nossa região, quando o cliente compra na planta o apartamento, a gente já passa essas alterações para a construtora. Então, às vezes, a gente já consegue fazer essa alteração direto com a construtora, a gente economiza esse valor do que seria investido depois para fazer todos esses reparos, né? Então, isso não só para automação, quer mudar um ponto de ar-condicionado de lugar, cabeça também, né? Quer modificar uma parede, a gente já consegue fazer tudo isso antes da entrega do imóvel, porque senão é quebrar para refazer. Então, quando a gente já consegue fazer no lugar certo, a gente economiza tempo, que é o que a gente estava conversando sobre isso antes, que é o que é mais precioso para a gente hoje em dia, né? Exatamente. Tempo não volta. Exatamente. E também vamos ter em outras oportunidades, você vai mostrar também na loja, lá na empresa, como é que funciona para a gente. Porque assim, a automação, a gente vende automação para o cliente quando ele vê ela acontecendo. É uma tecnologia visível e ela precisa ser visível quando a gente está orçando ela ainda. Por isso que é muito importante levar o cliente no showroom, levar o cliente em algum apartamento que a empresa já fez. Às vezes as empresas não têm showroom, né? Mas às vezes tem profissionais muito bons que não têm showroom ainda. Para a gente estar mostrando na íntegra. Mas a gente leva ele nos apartamentos que já foram feitos e tudo mais, mostra vídeos, né? Mas nada como aquela impressão ao vivo do que está acontecendo. Exatamente. Porque assim, hoje em dia a gente tem automações no mercado que a gente consegue fazer comando de voz também. Então você falar levar o cliente no ambiente, falar assim, abrir cortina da sala e a cortina abrir, é o que daria para fazer aqui, inclusive. Pois é, né? que eu ia falar agora. Tá precisando. Que eu pensei, mas botar aqui um comando de voz, abrir cortinas. Com certeza, porque é isso que brilha os olhos do cliente. Mas vai dar dor de cabeça aqui, né, Benhur? Quebrar todo esse gesso, vai fazer... Não, mas a gente sempre dá um jeito. Eu sempre falo assim, nada é impossível, a gente tá aí, a gente tem que sempre avaliar como é que tá essa parte elétrica, como é que a gente vai fazer, como é que tá
esse forro em cima do gesso, mas tudo dá jeito. Tudo dá jeito. Eu falo na arquitetura, a gente está aqui para quebrar as coisas mesmo. Exatamente. Então, a gente quebra e refaz melhor. E aproveitando que a gente entrou nesse assunto desse item da cortina, conta para nós aí quais são os principais itens que as pessoas pedem para você para fazer automatização nas residências. A maioria dos clientes, hoje a gente está numa tendência que a gente está aí há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que a gente está vendo mais isso acontecer, é conectar a automação com a Alexa. Então você consegue dar os comandos de voz, você consegue ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, porque nem sempre a tendência do ser humano é ficar em estado inerte, né? O sedentarismo é muito forte. Então, às vezes, a pessoa ela acha mais fácil dar o comando de voz do que pegar o celular e ir no aplicativo e dar o comando pelo aplicativo. Então, os clientes pedem muito essa automação com a Alexa, a gente orça muito isso. Às vezes, o que barra a execução da automação é a questão do valor mesmo, porque tem que preparar toda essa infraestrutura para receber a automação. Mas os clientes pedem muito automação com Alexa e cortinas. Pessoal, o que mais enche os olhos dos clientes é a automação de cortina, porque você dá um comando e elas abrem todas na mesma velocidade. Isso é muito interessante, né? Sabe, elas têm, de manhã, por exemplo, assim, você coloca ali uma tela solar, por exemplo, que é aquela que abre verticalmente. Você está com o quarto todo escuro e você dá o comando no celular e ela vai subindo lentamente, vai entrando a luz no quarto. Então é uma experiência sensorial também, sabe? De você estar ali no ambiente e você vai sentindo as emoções, sabe? Hoje, por exemplo, a gente consegue utilizar, inclusive eu já utilizei em um projeto, que a gente automatizou todo o apartamento, e a gente colocou máquinas de ar-condicionado que não fazem vento, sabe? Então você simplesmente vai sentindo a temperatura do ambiente cair, você não sente o vento da máquina de ar-condicionado batendo em você. Não vi, né? Sim, e são máquinas, a gente tem de várias marcas hoje, eu geralmente trabalho com a Samsung, mas são máquinas de ar redondas, vocês já devem ter visto em apartamentos. Sim. Que elas ficam no teto, né? São os cassetes que a gente chama. E eles fazem toda essa parte de climatização, os mais sofisticados, né? Sem a incidência de vento. Então eu acho muito legal trazer isso. Os clientes gostam bastante também porque é complicado você estar assistindo um filme ali no teu projetor e aquele vento do ar-condicionado em você. Né? Então, às vezes, não tem como fugir disso. Então, quando a gente tem essa opção de trazer essas máquinas de ar, e elas, sem falar que elas são lindas, né? Tipo, a gente tem hoje o design que é colocado, né, nas empresas para desenvolvimento dessas peças é muito grande. Então, a gente... acho que o mercado também entendeu que hoje a máquina de ar-condicionado ela precisa estar discreta no ambiente. Ou se ela vai aparecer, ela precisa ser bonita. Porque ela precisa compor com todo o restante que está ali sendo executado, né? E os clientes adoram, né? Então, quando você... Inclusive, eu tive uns clientes ano passado que eu não ia oferecer automação para eles, porque eu achei que eles não iriam comprar. E eu falei, não, mas eu vou levar eles no showroom. Levei eles no showroom e lá eles, não, a gente vai comprar. Mostrou? Sim, porque você falar, você vai abrir e fechar a cortina, não, você precisa vivenciar essa experiência. Vivenciar. Ter a experiência é a palavra. Sim, é que nem você comprar um carro, né? Você entra você vai comprar esse carro aqui de R$500 mil. Mas você precisa sentir aquela experiência. Será que eu vou gostar? Será que vai ser útil para mim? Será que eu vou me sentir bem dentro? É que nem um ambiente de arquitetura, né? Essa experiência do cliente de viver o que está acontecendo ali é fundamental, ainda mais quando o investimento tem um valor agregado. Né? Acho que é fundamental. Bacana. Essas que são as experiências das ideias com alto valor, né, Lipe? Que a gente quer trazer aqui para o pessoal. Exatamente. Através de pessoas profissionais capacitadas, experientes, que trabalham com esse público. Né? E que, quando a gente fala mais uma vez, eu estou sendo meio repetitivo, mas preço não tem nada a ver com valor. Porque uma automação, um investimento que você faz nela, no final das contas, ao médio prazo, ele traz economia. Com certeza. Tô errado mesmo? Economia de tempo, né? De você... Porque assim, imagina você tem ali, aquele exemplo que eu citei antes aqui no podcast, de você ter uma sacada de 10 metros. Acontece muito aqui, a gente tem sacadas enormes aqui na região, frente mar e tudo mais. Imagina o tempo que você vai perder para abrir e fechar toda essa cortina. Durante o dia, um dia só, não parece muito tempo, mas vai somando 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, e aí, entende? É tempo que você economiza, que ao invés de você estar ali
abrindo e fechando cortina, você pode estar abrindo um vinho. Né? Então, é gastar o seu tempo com o que você realmente gosta. É isso aí, meu querido. Muito obrigada Imagina, mais uma vez para você estar aqui, né? Passando todas essas informações valiosas pra gente. Sim, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre bom conversar com pessoas que entendem também desse mercado, né? Eu acho que é importante, porque às vezes você conversar com uma pessoa que não entende é difícil, né? Você tem que fazer toda uma introdução e tudo mais. E eu acho bem importante trazer isso para a TV, trazer isso para a internet também, para que as pessoas... Eu gosto sempre de... Por mais que o cliente não seja meu, eu gosto que o cliente saiba o que ele está comprando, que ele pergunte, que ele saiba onde o dinheiro dele está sendo investido e que também não caia na mão de profissionais aí, que a gente sabe que tem profissionais e profissionais no mercado, né? Então, que o cliente saiba que ele está comprando uma coisa e que ele não caia em histórias e que acabe perdendo dinheiro e gerando dor de cabeça, né? Acho que isso é bem Perfeito, Bruno, perfeito. Então, agora nós vamos aqui encerrar aqui também aqui no YouTube. Então, vai ficar aqui, ó, vou fazer um desafio pro Benhur. Na próxima vez que você retornar aqui, nós vamos fazer a automação. Nessa parte aqui, a gente vai mostrar para o público de casa como que ficou, lá. Qual foi o processo. Vamos quebrar esse apartamento. Vamos fazer isso. Pessoal, Vamos passar, prazer estar né? com vocês aí e até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ideias com alto valor. Este é o nome e a motivação central do nosso programa. Vamos estar todos os sábados a partir das 11 horas, aqui na Band Santa Catarina. Vem com a gente, esperamos por você.